o quanto a sua opinião importa para Deus? Bom, meu nome é Jaiane, eu estou fazendo o 5º episódio da série Morrendo para Mim Mesma. Recentemente eu estava vendo alguns vídeos nas minhas redes sociais, na plataforma, e chegou para mim um vídeo de uma pessoa afirmando algumas coisas sobre Jesus e dizendo que se Jesus estivesse na Terra hoje, nós cristãos seríamos os primeiros a crucificá-lo. E a justificativa dela para isso é de que nós cristãos somos as pessoas que mais julgam as pessoas, as suas ações, os seus comportamentos, e por conta disso, na visão daquela pessoa, ela acreditava que nós iríamos crucificar Jesus se ele estivesse aqui. Eu, como uma boa cristã, vendo aquele vídeo, apenas comentei, bom, essa pessoa está falando sobre algo que ela não conhece, porque o evangelho não é sobre isso. Lamentável. Visto isso, gente, muitas pessoas vieram responder o meu comentário, tacando muito hate, me atacaram bastante, falando que não, que eu como cristã, que eu não estava dando um bom testemunho, que Jesus é amor e que Jesus nos aceita, e que tudo que eu estava dizendo era uma visão muito religiosa e que Jesus não era assim. Ou seja, aquelas pessoas estavam querendo me afirmar quem Jesus era, na visão delas. Jesus só de amor, que aceita tudo e que o resto não importa. Porém, essa visão de amor que as pessoas geralmente idealizam é um amor que aceita tudo, como uma mãe que aceita a pirraça do seu filho. E não, Deus não é esse Deus que aceita todas as nossas vontades. Ele é um Deus que corrige. No tempo de Paulo, já existia muito disso também. E eu vou ler lá em 1 Coríntios, capítulo 4, onde Paulo faz uma carta para a igreja de Corinto, passando uma estadia na igreja de Éfeso. E para contextualizar, nessa época, as pessoas já estavam se dividindo entre si na igreja de Corinto, porque queriam seguir um líder ou queriam seguir o outro líder, e havia muitas divisões na igreja. Por conta disso, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. E a sua opinião realmente importa? Recentemente, a Recede compartilhou nas suas stories que a Assembleia de Deus lá de Portugal estava acolhendo alguns indianos para evangelizá-los. Porém, estavam tendo um pouco de dificuldade por conta das diferentes culturas e perspectiva. Então, eles contataram alguns missionários batistas para auxiliarem eles, instruírem eles a fazer esse evangelismo, evangelizar esses indianos de acordo com a cultura deles. Isso traz para nós, por mais que a Assembleia tenha essa visão mais pentecostal, e a Batista tem essa visão de evangelho mais tradicional, ainda assim elas seguem uma mesma Bíblia, ou seja, uma mesma cosmovisão bíblica. E isso uniu as duas para evangelizarem esse povo com uma cultura diferente. Isso traz para nós o quê? Que a nossa opinião não importa, a minha opinião não importa, a sua opinião não importa, mas somente a opinião de Deus é que importa. No versículo 4 desse texto que acabamos de ler, Paulo diz: Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Ou seja, Paulo está trazendo ali a cosmovisão de que todo cristão deveria ter. De que não me importa a opinião das outras pessoas. Não no sentido de, eu faço o que eu quero, mas de não deixar que essas opiniões façam o que você, ditem o que você irá fazer. Mas muito mais do que isso, não me importo com a minha própria opinião, com o meu próprio julgamento,
Mas o único julgamento que eu me importo é com o julgamento de Deus. E nisso se baseia toda a minha vida, todas as minhas decisões. Cada atitude, o que eu estou fazendo é a vontade do Senhor? Se sim, então eu vou fazer. Se não, então eu não vou fazer. A palavra de Deus diz que essa é a vontade de Deus, é isso que eu vou seguir. No livro Ego Transformado, do Tim Keller, ele aborda um pouco sobre isso. Ele diz assim: a humildade do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, mas é pensar menos em mim mesmo. Ou seja, viver realmente a essência do Evangelho é você não pensar em você, não pensar nos outros, mas pensar em Deus, em como agradar a Deus, em como seguir a Deus da forma como Ele deseja. Com isso, foque em como você vai propagar esse Evangelho morrendo para si mesmo todos os dias, se preocupando em como agradar o Senhor, que é o que realmente importa. As outras coisas não importam, mas como agradar, fazer a vontade de Deus todos os dias, negando-se a si mesmo, mas se importando com Cristo e fazer a vontade dele. Deus te abençoe e seja um influenciador do reino.